Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao vosso podcast de política preferido, Bancada Parlamentar. Convosco, como sempre, eu, Jorge Costa Rosa, o lamentável do costume Otávio Rebelo Olá, da boa Costa. noite. E hoje temos um convidado que passo desde já a apresentar. O nosso convidado tem 57 anos, nasceu em Moçambique e é coronel de cavalaria na reserva. Formado na Academia Militar e posteriormente no Instituto Superior Técnico, no ISCTE e no Instituto de Defesa Nacional, o nosso convidado de hoje teve uma carreira militar com posições em todo o país, destacando-se o Centro Militar de Educação Física e Desporto de Mafra. Teve também uma carreira militar internacional, na qual participou em missões com mandato da ONU, no Kosovo e Afeganistão, entre outros. É monárquico, oficial do Exército e pai de 4 filhos. Até aqui, tudo indicava que fosse militante do CDS. Mas na política, ainda é um recruta, sendo membro da Iniciativa Liberal desde 2021, bastante recente. Não obstante, o pouco tempo que teve do partido, participou no Grupo de Trabalho de Defesa Nacional e no Gabinete de Estudos. É deputado municipal em Mafra pela Iniciativa Liberal, onde luta por medidas liberais num conselho com maioria absoluta do PSD. Temos connosco o candidato à liderança da Iniciativa Liberal contra o João Coutinho de Figueiredo, o coronel Nuno Simões de Melo. Nuno, Muito muito bem-vindo. bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, e posso já começar a falar, a dizer excelente apresentação. Muito obrigado. Com 2 erros. Com 2 erros. sim, Não é O só primeiro um. erro é o Jorge. Não é só um, é que já não tenho 57, desde domingo passado, que fiz 58. Então, muitos parabéns. Muito obrigado, Muitos muito obrigado. parabéns. Depois eu digo qual é a minha conta. Exatamente. Podem transferir. E não sou candidato à liderança da Iniciativa Liberal. Então. Eu sou candidato, sou cabeça de lista de uma candidatura ao Conselho Nacional. Bom, só para terem uma ideia, nós temos 4 órgãos, tirando a Convenção, mas 4 órgãos eletivos, que é a Comissão Executiva, que tem o Poder Executivo, o Conselho Nacional, que é o órgão político, é o órgão que apoia a Comissão Executiva a cumprir a sua moção estratégica global, e depois 2 órgãos que não deixam de ser políticos, são essencialmente técnicos, que é o Conselho de Jurisdição e o Conselho de Fiscalização. O Conselho de Jurisdição, o Conselho de Disciplina, digamos assim, e o Conselho de Fiscalização, que é muito mais ligado às contas e à transparência das contas do partido. Que é muito importante para um liberal. Tudo é importante para um liberal. Tudo é importante para um liberal, incluindo o Conselho Nacional e a Comissão Executiva. Porque se nós pensarmos na separação de poderes, vemos aqui já os princípios liberais da organização, mesmo também no partido. Por isso, eu não sou candidato à liderança da Iniciativa Liberal, sou cabeça de lista de uma candidatura Ao Conselho Nacional. ao Conselho Nacional, que é o outro órgão político, Certo. e num ou noutro ponto estarei, se calhar, com uma visão liberal ligeiramente diferente da visão liberal vigente. E isso é que pode levar à confusão de algumas pessoas, porque não são os primeiros a fazer essa pergunta. Por isso, o vosso trabalho de casa foi excelente, incluindo os erros. Claramente copiámos alguém que se enganou. Exatamente. Faz parte. Com isto, Então, mas essas eleições são em dezembro deste ano. Serão em dezembro, Certo. não estão marcadas Mas as ainda. eleições para a Comissão Política ou para a Comissão Para a Executiva Comissão não são já este ano. Serão em dezembro, provavelmente, do próximo ano. E isto, normalmente, e nós mesmo em termos estatutários, as eleições tendem a ser ao mesmo tempo. No entanto, como houve aqui uma situação excepcional, com uma eleição para a Comissão Executiva a meio de um mandato, há esta separação Com a admissão do Carlos Guimarães Filho. Sim, creio que nessa altura, com a admissão do Carlos Guimarães Filho e com a eleição de uma nova Comissão Um Executiva... abraço desde já. sim, um E forte abraço. Um abraço também da minha parte. Eu sou o Nuno Simões de Melo, Carlos. Com isto, e porque já é panágio do nosso programa, é sempre a primeira pergunta. O que é que achou lamentável na última semana? Tirando a minha apresentação. Não, só a apresentação. Não foi brilhante, foi brilhante. Falhou aqui, nós metemos o ónus no Jorge, não tem problema. Epá, houve várias coisas para lamentar. Além do entrevistador, o que é que é lamentável? Isso não foi a semana toda, é só hoje. Exatamente. Há várias. Eu poderia começar pelas declarações do Sr. Presidente da República e as respectivas desculpas sucessivas das declarações que afinal disse que não disse e que terá dito. Mas essa não é, talvez, por muito para lamentar que seja, para mim, como liberal, acho extremamente lamentável e para lamentar a entrega de mais um Orçamento de Estado Socialista, que irá ser aprovado, obviamente. Mas preferia que eles não tivessem entregue, é isso? Se calhar era preferível viver com duodécimos. Se calhar era, penso eu, porque as medidas hão de ser
sempre no mesmo caminho. As propostas que hão de ser feitas não irão, como diz o João Coutinho de Figueiredo e bem, um orçamento que nasce socialista não se torna liberal. Por isso mesmo que haja propostas nossas que sejam aceites, serão muito de cosmética. Claro. E, por Mas isso, efetivamente é um orçamento, se me permite, se me permites, um bocadinho diferente dos orçamentos que estávamos habituados com a geringonça. De facto, as críticas que têm vindo da esquerda são bastante grandes. Estranharia E que... até dizem que este orçamento agrada à direita. Pois, dizem que sim. Eu tenho ouvido algumas críticas da esquerda e parece que o António Costa, afinal, vai se filiar na Iniciativa Liberal de acordo com as opiniões que tenho ouvido à esquerda, provavelmente irá filiar-se. Mas não, é um orçamento que continua orientado para o peso excessivo do Estado na vida de cada um de nós. Uma das coisas onde pode haver alguma divergência, e há certamente uma divergência com a estrutura atual do país, é que nós defendemos, e isto vai ser duro dizer, porque vai ser duro para muita gente compreender, nós defendemos o individualismo, a liberdade individual. E do indivíduo, em busca da felicidade, como vem na Constituição dos Estados Unidos da América, construir... A nossa caminha para o socialismo. A nossa no preâmbulo caminha para o socialismo. Por isso, o orçamento está correto. Exatamente. Se nós pensarmos no preâmbulo da Constituição, o orçamento e os da geringonça então, estavam perfeitíssimos. Pois, mas não é essa a minha leitura. Nós assumimos que o coletivo se torna mais feliz, a busca da felicidade, através da busca da felicidade do indivíduo. Este orçamento é mais um orçamento em que o Estado vai voltar a ser o papá, vai ser o papá que dá... O papá e o papão. E o papão. É o papá que dá, mas que tira. É o papá que repreende. Nós dá a sensação que gostamos de ter sempre esta figura paterna, que é o Estado. E o Estado tudo pode e tudo faz. E este orçamento, de facto, é para lamentar, porque vamos continuar com este aprofundamento e com este aumento deste monstro. Alguém até já falou do monstro num artigo no Expresso há uns anos que já passaram. E que é isso, o monstro continua a ser alimentado. O monstro continua a ser alimentado. E muito pouco espaço para cada um de nós, poder perseguir a sua felicidade. Por isso, para lamentar, esquecendo a distração, certamente, do Sr. Presidente da República, para lamentar o orçamento de Estado que foi agora entregue. Muito bem, nós já vamos, de facto, falar do Orçamento de Estado e vamos também falar das propostas liberais para contrastar quer com o Orçamento de Estado, quer com as propostas e os pacotes que o Partido Socialista tem protagonizado nos últimos tempos, mas vamos começar pelo Nuno. Vamos começar por ti. És pai de 4 filhos, como disse há pouco, oficial do Exército e monárquico. E como se isto não bastasse, tens o mesmo nome que o Presidente do CDS, Nuno Melo. É verdade, ele tem esse bom gosto. Estás bem no partido certo. Eu direi que haverá agora gente que também terá a mesma dúvida, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou no partido certo. Eu considero-me liberal. Posso falar um bocadinho do meu percurso? Sim. para Porquê a iniciativa liberal? Exatamente. Porque antes de haver iniciativa liberal, eu não andei muito longe de vocês. É verdade. Eu já tenho alguma vida, já tenho 58 anos. 58. Eu lembro-me... Não, 57. Não, 57, 57, mas 58. E lembro-me do verão quente. E lembro-me de andar com um emblemazinho do PPM no liceu. Lembro-me de tudo isso. Só dos Gonçalves Bartelos, não é? Do Gonçalo Rebatelos, na altura, sim, do Gonçalo Rebatelos. E lembro-me do CDS do Lucas Pires. Por isso, tudo isto tem um caminho. Entretanto, estava nos Estados Unidos, foi a minha última missão como militar, foi uma missão nos Estados Unidos. Tive 3 anos nos Estados Unidos, em Norfolk, na Virgínia, onde fui o representante português no Comando Estratégico da NATO que lá existe. Eu sou um NATO officer. Eu sou um grande defensor da Aliança Atlântica. E quando lá estava, primeiro, gosto muito dos Estados Unidos. Depois fui lendo algumas coisas sobre a história dos Estados Unidos. E depois aparece-me assim, de repente, uma coisa que era o Manifesto Liberal de 1947. Eu li aquilo, até nem são muitas páginas, até um oficial de cavalaria consegue ler. Li aquilo e vi, isto, que pena não haver, porque eu não tinha ouvido falar ainda da iniciativa liberal, estava longe. Que pena não haver um partido
em Portugal Liberal. que se baseasse nestes princípios do Manifesto Liberal. E fui, até que vim para Portugal. E havia, ou passou a haver, que era a Iniciativa Liberal. Sim, até então o mais próximo que tivemos disso foi o CDS de Lucas Pires. Foi o CDS de Lucas Pires. Talvez tenha sido o A maior mais experiência próximo. liberal partidária, sim. Sim, em termos organizados partidários, terá sido o CDS de Lucas Pires. Temos tendências liberais, talvez no PSD, há ali uma corrente mais liberal no PSD, mas um partido que se assumiu como um partido liberal, numa altura em que, atenção, eu ainda me lembro do Partido Liberal ter sido proibido no Verão Quente. O Partido Liberal, o Partido Popular, foram dois partidos que não foram autorizados na altura não havia Tribunal Constitucional, mas não foi autorizados pelo Conselho da Revolução, provavelmente, para serem partidos em Portugal. Por isso, o mais parecido, até para ser Iniciativa Liberal, terá sido o CDS de Lucas Pires. É assim que eu entro, que eu começo a interessar para a Iniciativa Liberal. Entretanto, como sabem, sendo eu militar na efetividade de serviço, estive no ativo até 2019, nós estamos arredados de participação política e de filiação em qualquer partido político. Somos impedidos pelo nosso estatuto. Após a passagem à reserva, fora da efetividade de serviço, que é o meu caso, então sim podemos ter uma vida política ativa, incluindo ser filiado em partidos. E aparece também as autárquicas, um pouco tempo depois. Sim. E eu empenhei-me com Loures, eu moro na Portela, empenhei-me, mas tenho uma grande ligação à Mafra, não só por ter comandado a unidade que lá existia, uma das unidades que lá existia, mas também tenho casa na Ericeira, vou muitas vezes para a Ericeira. Liberal. Eu monto a cavalo. Exatamente. Eu monto a cavalo, jogo golfe. Horrível, exato. O CDS ainda anda aí, eu devia ter trazido uma fichinha de filiação. Exatamente. Mas estou aqui a gastar-me a explicar porque é que sou liberal, não vale a pena. Eu não quero um CDS 2.0. Certo, eu quero uma iniciativa liberal com uma grande corrente do liberalismo clássico, aquilo que eu estava a falar, do Manifesto Liberal de 1947. E com as autárquicas, em que fui convidado, desafiado para um determinado papel nas autárquicas, em Loures, e, entanto, lança-me o desafio para Mafra. E como eu tenho muito mais ligação, apesar de viver em Loures, eu tenho muita ligação com o Conselho de Mafra. Exatamente. E até achei interessante, porque como candidato a Presidente da Câmara também é um militar na reserva, era sempre interessante haver logo dois militares na reserva, na liça, na luta política. Pronto, e aqui me torno filio na Iniciativa Liberal, fui para o núcleo territorial de Mafra, e não estou arrependido de ter entrado na Iniciativa Liberal. Não vale a pena trazer a ficha de inscrição. É pena, eu costumo andar com umas no carro. É pena. Com isto, uma pergunta, Nuno. Tu estás a candidatar ao Conselho Nacional. Pronto, nossa culpa, pensávamos que efetivamente eras candidato à Comissão Executiva ou à presidência do partido. Não obstante, já lá vamos. Para chegares a avançar com uma candidatura, o que é que tu vês que não está a funcionar para quereres avançar, para quereres corrigir, contribuir ou avançar com um plano novo? Contribuir. Portanto, não queres entrar em ruptura com nada do que tem sido feito. Nós não estamos a criar um movimento divisionista na Iniciativa Liberal. Certo. Nós queremos acrescentar valor à Iniciativa Liberal, pondo em cima da mesa temas, assuntos que não são inventados. Desculpem, isto é falta de água. Muito obrigado. Pena Cova não patrocinou. Não patrocinou. Se quiser responder ao e-mail que nós lhes mandámos há mais de um ano, também estamos dispostos a receber essa resposta. Força, Nuno. Nós não queremos dividir a Iniciativa Liberal, não é um movimento de divisão da Iniciativa Liberal, é também até ajudar a Comissão Executiva a cumprir a sua missão, a sua moção global, estratégica global, onde fala de coisas na moção que, entanto, deixaram de ser faladas. E queremos trazer, de facto, uma assunção que nós temos, que muito dos eleitores da Iniciativa Liberal pertencem a uma direita liberal
e não algures no centro, como alguém pretende dizer, ou mesmo na esquerda. Então achas que a iniciativa liberal, no espectro político, se senta à direita? Eu acho que E não ao centro, a como... minha iniciativa liberal, numa ótica de liberalismo clássico, senta-se à direita. Muito bem. Ideologicamente, o individualismo vem da direita. Claro, mas eu por acaso tinha E é exatamente caminhar para aí. É que o individualismo é normalmente, nós assumimos o coletivismo ou Pilar basilar de e o rousseauiano do homem naturalmente Exatamente. bom e quer o bem de todos. Não, o homem pensa em si, na sua felicidade, na sua sobrevivência, e através da felicidade, da sobrevivência. Que é a sua matriz nós, neste motora. momento, temos aqui um coletivo feliz. Se calhar menos o Luís, que está aqui a pensar aquilo que ele está ali a dizer. mas nós já somos os três felizes, temos um coletivo feliz. E não foi o contrário. Não Exatamente. foi o coletivo feliz, por causa disso está cada um de nós feliz. E isso Sim, é tendencialmente de direita. mais pessimista. Sim, mas sim. eu por acaso tinha precisamente essa questão para te colocar, que me faz um bocadinho de confusão, que é, de facto, a iniciativa liberal, o eleitorado da iniciativa liberal, é visto como direita, e é claramente direita. A minha dúvida é precisamente esta. É visto por ti. É visto por mim, mas pode não ser visto por todos. Certo, eu acredito e conheço muitas pessoas que pertencem à iniciativa liberal e que votam na iniciativa liberal e dizem que não são de direita. Mas a tendência que eu vejo é, de facto, pessoas que são de direita, assumidamente ou não, são de direita. Podem não assumi-lo, mas não é por não assumirem que deixam de o ser. Mas existe, de facto, um certo prurido no partido. Quer dizer, o partido, por um lado, mostra-se claramente contra as políticas socialistas, como oposição à esquerda, mas depois tem algum prurido em assumir-se de direita. Porquê é que isto acontece? Eu tendo a concordar com o que estás a dizer. Há algum receio. Não sei, eu acho que sei porque é que acontece. Há um grande preconceito em ser direita. Ainda há um grande preconceito em Portugal em ser-se direita. E se nós pensarmos, há 3 anos, dizer-se que era liberal, éramos quase condenados ao tarrafal. Sim. Agora não. E a iniciativa liberal tem essa grande Tem feito um bom trabalho nesse virtude. sentido. E esta Comissão Executiva, e a anterior, que é a continuidade, esta aparece na continuidade. O liberalismo e a palavra liberal entrou no léxico qualquer português e só falta a Catarina Martins dizer que também é liberal, porque ela social-democrata já é. Já é. Por isso é só uma... São todos os exato, sociais-democratas. É só uma questão de continuar, está no caminho. Exatamente. Está no caminho. E, pelos vistos, ao que parece também este orçamento é um orçamento liberal, de acordo com a esquerda. E são todos os sociais-democratas, menos o PSD. Menos o PSD, exatamente. Haverá ali tendências. Mas então... Por isso, eu penso... Desculpa, Jorge. Força não. Eu penso que nós temos um espaço no partido. A candidatura não é unipessoal, antes de mais nada. Não sou eu que me estou a candidatar. Nós temos uma candidatura, somos um... Podem chamar o que quiserem chamar, desde tendência, grupo, movimento, dinâmica, o que quiserem, de muita gente... Se chama liberalismo e liberdade? Que se chama... Esse é o mote da nossa lista. Nós chamamos de lista B Liberalismo e Liberdade. Parece uma redundância, mas é um pleonasmo. São duas coisas diferentes. E que congrega aquilo que nós chamamos os liberais clássicos. Os liberais clássicos dentro da iniciativa liberal. E os liberais clássicos, o que é isso, liberalismo clássico, para além do manifesto de Oxford, que eu falei há pouco? Vai muito de acordo com o conservadorismo britânico e um pouco com o libertarismo americano. Os libertários americanos estão, de alguma maneira, próximos deste manifesto de Oxford e do liberalismo clássico, ou seja, são correntes que querem que o Estado não atrapalhe. Já nem o primeiro passo não é pedir muito, é ao menos não chateie. Não atrapalhe, não se ponha à frente, deixem as pessoas desenvolver a sua imaginação. E vocês, jovens, têm sempre uma imaginação brilhante. Temos aqui a fazer um podcast que eu, há 5 anos, nem sequer sabia o que era isto, provavelmente. Sim, é original, não é brilhante. Não, mas é brilhante. E nós pedimos isso, e isto vai muito no caminho dessas duas tendências, para quando quiserem, só para fazer alguma comparação com tendências existentes. E é aí que estamos. Nós não somos uns seguidores
deste liberalismo jacobino francês, até sou monárquico, não é? Seria complicado. Sempre aqui em desvantagem. Exatamente, e era uma antítese, nem era um peonagem, nem era uma redundância, era uma antítese, não. Por isso nós estamos muito mais nesta linha anglo-saxónica do Tu liberalismo. consideras que a linha de João Coutinho de Figueiredo é uma linha Eu acho- jacobina francesa? Não, por amor de Deus, eu não é isso que eu quero dizer da linha do Coutinho de Figueiredo. Eu acredito é que haja na linha, na iniciativa liberal de hoje, até dentro das suas políticas de comunicação para agradar a um determinado eleitorado, algumas matizes de um liberalismo mais continental, de raiz francesa. Ainda ninguém pediu o cadafalso para ninguém. Por isso eu penso que ainda não chegámos ao liberalismo de Robespierre. Então, a nossa questão aqui é, no fundo e na prática, o que é que te difere? Eu até posso complementar esta pergunta com uma dúvida que tenho. Não é uma candidatura. Não, Já exato. percebemos que Ao não é uma executivo, à candidatura presidência. ad hominem. É uma candidatura com um Precisamente. objetivo ideológico A nossa candidatura é uma candidatura Alternativa. ideológica. de alternativa. Eu tenho uma pequena. Sim, diz. pequeno Diz, eu aproveito para beber parágrafo. água. Força, à vontade. Esta foi a pena Costa. Pena Estava Cova. combinado, estava. Esta foi a pena Cova, mas foi o Jorge que apagou. A minha pergunta é a pergunta do Jorge, mas se calhar queria adicionar aqui Mas um melhor, ponto. certamente. Claro, muito melhor. Reforçada. Existe mais alguma lista? É a lista única ao Conselho Nacional? Eu estou... Não. Para além da lista... Neste momento é a lista. A lista B é aquela que Mas já esperas se que assumiu. apareçam? Estamos cientes que irá aparecer. Aliás, acho que nem é uma pergunta, senão é uma pergunta muito inteligente. Não, agora foi o resto. Agora foi o resto. Afinal, Mas espera, não, foi o Jorge que pergunta estava escreveu. melhor. A pergunta estava melhor. Não, foi o Jorge que escreveu. Estava melhor. Não, mas a minha pergunta é, nós se não nos é a única... assumimos como uma lista, de alguma maneira, de oposição, terá que haver uma lista da situação. Claro, e Mais- é daqui, agora complementando a pergunta do Jorge, qual é a grande diferença então entre a É tua lista, alternativa ao quê? a alternativa ao quê, precisamente? Nós queremos iniciar aqui um caminho marcante de uma corrente do liberalismo clássico, assumidamente de direita liberal, sem tergiversões, uma corrente que não pode pensar em qualquer tipo de aliança, pacto com a esquerda socialista, venha ela de onde vier, porque também há a esquerda socialista no PSD, e à esquerda, sim, claro. e à esquerda socialista no PS e por aí, e depois dos outros já nem vale a pena Claro, falar. sim, claro. E nitidamente marcar essa nossa posição na iniciativa liberal. Não, Achas que não tem sido marcada? eu acho que nós às vezes perdemos na espuma dos dias e entramos em defesa de determinadas causas muito mais ligadas à esquerda, quando se põe a hipótese de negociar orçamentos, estamos aqui a levantar uma bandeira vermelha, no meu entendimento. É sinal que o orçamento socialista se calhar até pode ser liberalizado. E isto nós não vemos com bons olhos. Passa aí Mas o não achas correísmo. que isso arrisca a iniciativa liberal, ou seja, perder esse piquinho de entendimento com os restantes partidos e com as restantes bancadas, não faz com que esse puritanismo possa levar a iniciativa liberal, por exemplo, onde está o CDS agora? Não. Agora é que é o CDS verdadeiro, agora é que é o CDS dos bons, que é o CDS que tem 0 deputados. E 0,1%. Não. Temos de ter sempre a capacidade de fazer pontos. Claro, não digo o contrário. E a capacidade de fazer pontos Não faz obstante, de muitas maneiras. vincando esta dicotomia entre esquerda e direita e querendo posicionar a iniciativa liberal à direita, não faz com que perca o eleitorado que já a fez crescer teoricamente. É uma entendimento com a pergunta esquerda? com lógica, mas nós somos... Como é nós, para não ajudar? sim. Vai, errei Aliás, numa, mas agora já estou a aliás, recuperar. estou a recuperar. aliás, todas as perguntas têm sido brilhantes. Já estou a recuperar, já estou a recuperar. Não, está excelente. Obrigado. excelente. Nós, e é uma expressão que nós dizemos muitas vezes entre nós somos aqueles que não querem ficar em cima do muro. O ficar em cima do muro leva boa. pedradas dos dois Essa lados. expressão é muito boa. E é isso que nós nos assumimos. Nós não estamos em cima do muro. Nós não somos os fofinhos para um lado ou aqueles que podem dar a mão para o outro. Não, nós estamos nitidamente de um lado, nós teremos os nossos parceiros preferenciais, assumindo sempre o liberalismo como matriz, como pedra basilar de entendimento. Como pedra basilar de entendimento.
Obviamente que há sempre caminho para a diplomacia, não é? Até na guerra, que é o ato extremo das relações entre Estados, é a guerra, e mesmo na guerra tem que haver uma porta aberta à diplomacia. Na política, e quando todos nós, assumidamente, ou pelo menos assim se entende, queremos o bem do coletivo, Claro. divergimos na forma de lá chegar, Exatamente. pode haver aqui algumas pontes que não devem ser destruídas. Agora, se me fizer, não sei, que eu não vi as perguntas, estavam aí, eu devia ter visto Eu isso. também não estou a respeitar o guião, portanto não te pronto, preocupes. ok. Ou se me fizessem uma pergunta, no caso do PS precisar da iniciativa liberal para ser governo, a tua linha assumiria esse compromisso? O CDS fez isso e desapareceu. Não assumiria esse compromisso. Não foi bem na altura em que Não, eu não disse foi o quando. Sim, Eu não- sim, mas sim, é- sim, sim, é ou não é sim, verdade? Acho que não foi, acho que não foi uma consequência de... Não, mas é verdade ou não é verdade? É verdade. E não É verdade. desaparecemos. E não 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 desapareceram. desapareceram. E desapareceram da Assembleia da República. Exatamente. Dá a entender que desapareceu. Continua a ter 90 mil. Teve 90 mil eleitores. Exatamente. E é uma pena que em off dissemos isso. Um partido que tem 90 mil eleitores Não consigo eleger. não consiga eleger um deputado, é porque a nossa lei eleitoral Tem que ser formado. tem que ser Mas reformulada. há muito E tempo. tem- Há muito tempo. Sim, mas não interessa aos grandes partidos Pois não. reformulá-la. Não, claro Por isso- Em matéria de costumes, as chamadas matérias dos valores, Sim. em que é que, Os costumes dos valores, sim. em que é que diverges Em da termos linha de- do Coutinho de Figueiredo? Em termos de valores, são coisas diferentes, costumes e valores, para mim. Em termos de valores, eu não tenho dúvida nenhuma que sou fruto de uma cultura judaico-cristã, uma cultura de matriz europeia, por isso os meus valores inserem-se. Eu fui educado na religião católica, eu tenho os sacramentos todos, ainda não tenho a extrema-unção, ou seja, ainda não estive quase a morrer. Exatamente. Bom sinal. Exatamente. E também não fui ordenado, que é outro dos sacramentos. Também não fui ordenado, pois Exatamente. também faltam esses dois. Mas ordenado não serei. Ordenado não serei, pelo menos nada aponta nesse sentido. Aqui podemos assegurar. Por isso, a minha matriz de valores prende-se com estes valores culturais da Europa. Da Europa que nós podíamos alargar de uma Europa alargada, ou de um hemisfério ocidental alargado. do mundo ocidental. Sim, do mundo ocidental, que vai até à Austrália, que é no Oriente, se nós pensarmos bem, Certo, aquilo claro. lá mesmo no fim. Mas pronto, neste mundo oriental, desta matriz judaico-cristã, que é onde eu fui de facto educado. Em termos de costumes, uma coisa pode estar de alguma maneira ligada à outra, mas em termos de costumes, a nossa corrente também é eclética. Nós temos gente que defende uns determinados princípios em termos de costumes que eu eventualmente não defenderei. Mas não é isso que nos faz estar separados. Porque nós, uma vez mais, nós temos aquilo que eu chamo o mínimo múltiplo comum. Portanto, temos ali uns pontos onde nós Não se deve. revemos-nos e não cedemos. Depois há aqui umas variações. Por exemplo, a pergunta que me fazias é sobre o que é que nos separa da linha João atual. Coutinho de Figueiredo, sim. Eu não consigo compreender. Eu não defendo causas identitárias. Porque eu defendo os direitos humanos. E os direitos são humanos. E a Carta... Se não são repartidos, não é? E a Carta é universal dos direitos humanos. É universal, independentemente. sectarizada. Não é sectarizada, nem é racial, nem é local, nem é regional, nem é preferência por Orientação sexual, género, não é. É a Carta Universal dos Direitos Humanos. E é isto que eu defendo. E estou certo que eu não quero dizer 100% 100% desta mesa. mas se calhar 100% desta mesa defende. 100% desta mesa. Vocês depois posso fazer a ficha de inscrição na iniciativa liberal. Já é panagem, todos os liberais que cá vêm. Todos os liberais que cá vêm querem passar no E- carro Já e tem trazer uma uma série ficha. de fichas. E eu penso que a iniciativa liberal atual tem ido um bocadinho na espuma dos dias. Estas das causas identitárias e o wokismo, mas as causas identitárias, para mim, são a transferência da luta de classes do século XIX para o século XXI, que chegou-se à conclusão que aquilo não funcionava. Então vamos lá, com uma ideia um bocadinho de Gramsci. Vamos aqui arranjar aqui uma
uma roupagem para continuarmos a vender a revolução. E vamos separar isto por género, por cor, por o que quiser, causas para criar Polarização, classes, para criar, criar classes, para depois haver o caminho para a revolução. Tanto que isso fez com que, por exemplo, a esquerda, que combate precisamente hoje nessa frente, não é? Fez com que se demitisse muitas vezes precisamente da luta dos trabalhadores, que fez, como aconteceu em França e noutros países do mundo ocidental, a extrema-direita crescer exatamente cavalgando esse mesmo eleitorado, porque a esquerda se demitiu. A esquerda hoje cedeu esta agenda da nova esquerda, que me parece, nas tuas palavras, que consideras que a própria iniciativa liberal também está a cair um bocadinho nesse caminho. Eu poderei compreender a tentativa... Desculpa, mas sim, mas é dizer isso. que a iniciativa liberal é de direita na economia e de esquerda nos costumes. É um bloco de direita. Há quem diga que isso tem os costumes do bloco de esquerda e depois sabe fazer contas. Exatamente. Tanto que supostamente e alegadamente, grande parte da massa de militantes da iniciativa liberal vem desses dois partidos tão antagónicos, que é o CDS e o Bloco de Esquerda. Isso é uma coisa curiosa. Eu não tenho o estudo sociológico do nosso, mas a percepção é que haverá aqui um eleitorado mais jovem que poderia vir pelas causas... As drogas, a eutanásia... Eu compreendo, não é a apropriação, como já disse e vinco, eu não defendo causas identitárias pelos motivos que disse. Achas que dividem? Porque acho que é a transferência, acho que é irmos na cantiga da esquerda, ponto final. Pronto, e eu não gosto de ir da cantiga da esquerda. Irrita-me, como dizia o Pinheiro da Azevedo, é uma coisa que me aborrece, não gosto desse costado, não gosto, irrita-me. Mas eu compreendo que se agita esta bandeira até para a esquerda perceber, por esse lado posso compreender, a esquerda perceber que não é dona da liberdade. Sim, das causas. E das causas. Não, a esquerda arrecadou todas as causas, são as causas dele. Não é? Exatamente. Não, mas inclusive causas libertárias, se fores a pensar, não é? A homossexualidade ou a transexualidade. Sim. Se fores a pensar bem, é a manifestação do indivíduo sobre a sociedade pela sua liberdade, como ele se acha que é e entende ser. Mas e a esquerda desembarcou esta causa e então acha que são todos um coletivo, que é LGBTQI+, ou qualquer coisa. Mas não são coletivos, são indivíduos. São indivíduos que têm vontades, sonhos, medos diferentes. E parece-me que a iniciativa liberal de João Coutinho de Figueiredo acabou por tentar vir buscar um eleitorado de direita liberal na parte económica que sentia órfão do CDS, por exemplo, ou de uma ala mais liberal do PSD na altura do Rui Rio, e ao mesmo tempo cavalgar precisamente esse eleitorado que vai nas causas identitárias, mas que na economia é de direita. Sim, sim. E foi isso mas também não se pode ser um partido catch-all. Não correu bem. Eu tenho que reconhecer uma comissão executiva que passa de 1 para 8 deputados. Exatamente. É correr bem. Ou seja, o resultado ou seja, a entrada da Iniciativa Liberal à Assembleia da República deve-se provavelmente à liderança de Carlos Guimarães. Não, sim. Mas a transformação num grupo parlamentar de 8 deputados... é isso que eu estou a falar. Estou a falar do Exatamente. 1 para 8. A entrada é o nosso cavalo de Troia. Quer dizer, exatamente. É brilhante. E acontece durante o mandato do Carlos Guimarães Pinto como presidente. E obviamente que tem o cunho do Carlos Guimarães Pinto, apesar de eu nessa altura ainda estava nos Estados Unidos. Por Exato. Isso não segui tão perto. Mas vieste nesse ano? Vim nesse ano, exatamente. É o percurso a seguir. Passar de 1 para 8 é bom. Passar de 1 para 8, em que só elegemos em 4 cidades, 4 círculos eleitorais, para mim já não é tão bom. E nós, nós sabemos que é a nossa lei eleitoral, estivemos a falar, e achamos que ela deve ser revista. É uma das bandeiras que nós tínhamos na Iniciativa Liberal, também a revisão. Não achas que a eleição dos deputados, precisamente nos círculos em que aconteceu, se deve ao eleitorado da Iniciativa Liberal ser um tipo de eleitorado urbano, mais litoral, e será causa ou consequência? É que temos que pensar nisso. Quer dizer, a nossa mensagem só passa para os centros urbanos? Parece que sim. Nós não queremos que isso aconteça. Nós, liberais clássicos, gostávamos de ver a iniciativa liberal espalhada no país todo. Obviamente que me vão dizer, mas em Porto Alegre só elegem 2 deputados.
e ou são os dois do PS ou um do PS e do PSD. Mas eu posso dar um o- exemplo, por exemplo, de Santarém, que não é litoral e é a terra de onde eu venho, no ciclo E é uma litoral. grande terra. Eu comecei lá a minha vida militar ativa na Escola Na Escola Prática de Prática de Cavalaria, Cavalaria, histórico. durante 4 anos, Histórico, exatamente. Mas, Estavas tu a nascer, provavelmente, Talvez. em 87. faltava um bocadinho. Eu estava a nascer, eu ainda Estava a nascer, Pedro, ainda faltava um bocadinho. Eu sou Nem isso, jovem. jovem. Não parece, mas sou. Em Santarém, por exemplo, a iniciativa liberal teve um resultado pífio e isso consubstanciou-se Aveiro. no Chega eleger um deputado, Ave- o Pedro Frazão, nós lá Claro, entrevistámos. claro. E portanto, quer dizer, geralmente o que acontece quando vamos ver de facto os resultados eleitorais das últimas legislativas, o que parece ser claro é que a iniciativa liberal é muito forte e está a solidificar-se muito nos grandes centros urbanos do litoral, mas de facto nas regiões do interior não sei se provavelmente o discurso não cola, se calhar falar sobre essas causas mais identitárias em Santarém, no Alentejo, se calhar não cola, Santarém, não é? Portanto, em Santarém, parece que não não sei. estou a ver a colar em Santarém. Pronto, portanto, e aí de facto é onde se vê que o Chega tem tido um crescimento. E, portanto, acho que é do interesse geral que a Iniciativa Liberal se afirme, como partido de direita liberal, se afirme nesses centros, porque a falta de afirmação da Iniciativa Liberal traduz, infelizmente, na afirmação do Chega. Nós sabemos que na estratégia os vazios ocupam-se, não é? Exatamente. Se está vazio, alguém vai ocupar Alguém aquele Alguém se vai vazio. sentar, claro. E nós é um dos. Nós assentamos a nossa candidatura, digamos que em 3 pontos fundamentais, que dessa é candidatura. a nossa Ou vice-versa. candidatura, A candidatura ao Conselho Nacional. Exatamente. Que fica aqui. Nós cortamos o que episódio fica aqui todo lavrado e em a sua áudio. apresentação. Nossa candidatura. Candidato à Iniciativa Liberal. A nossa candidatura. Corta este bocado, corta. Não, é nossa, e não é plural, mas estático. É nossa de Sério? Sim, podia ser. Não, mas não. A nossa candidatura na descentralização é uma das nossas bases. Descentralização do partido e descentralização no país. Certo, eu sei que Porque isso é uma das bandeiras da tua e candidatura. que é uma das coisas que nós vemos na atual iniciativa liberal que gostaríamos de ver mudadas. A centralização versus a separação de poderes. E separação de poderes, centralização as duas centralizações. Centralização do poder e a centralização em poucos, sem ser em todo o território nacional, com a expressão que gostaríamos de ver, Certo. ou seja, eleitoral e no partido. E nós fazemos um bocadinho de força nessas vertentes, porque, só para terem uma ideia de quando falamos da separação de poderes, o que é que eu estou a dizer? Exatamente. Quem é que se O que é consubstancia... que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte... Já apontas que o João Coutinho de Figueiredo, ou é a linha de João Coutinho de Figueiredo, é uma linha Não mais é- centralista, é o que e a tua existe. linha é uma linha mais da separação de poderes. É uma linha liberal. Exatamente. Até a hora? Até falávamos das democracias liberais, que era isso, não é? Exatamente. Então, falando nos princípios liberais da organização do Estado e que nós queríamos ver aplicados no partido, gostávamos de ver separação de poderes. Nós temos o poder executivo, que é a Comissão Executiva. Depois temos, não é o poder legislativo, mas é um poder que apoia a Comissão Executiva, mas ao Não é o mesmo Parlamento tempo do partido. o Parlamento do partido, mas estatutariamente é ligeiramente diferente. Mas grosso modo, é isso. É o Conselho E Nacional. que é o Conselho Nacional. E é aqui que eu quero falar. Não vou falar dos outros 2 órgãos técnicos, porque eu quero internamente assumir que essa independência existe. E só nos menos políticos. Estamos a falar de 2 órgãos políticos, Comissão Executiva e Conselho Nacional. O Conselho Nacional tem 50 membros eleitos, Certo. que vão ser eleitos por método na convenção de dezembro eletiva que nós tivermos. Mas depois tem 25 membros por inerência, que são os 25 membros da Comissão Executiva. Certo. Ou seja, onde é que está a separação de poderes? O que aconteceu no CDS, na altura em que o Adolfo Mesquita Nunes quis ser candidato. É, O nosso primeiro episódio começa com um episódio desses. Esta música eu já ouvi. Então, Esta música eu já ouvi. É típico. Eu tenho que vos trazer mesmo uma ficha. Esta música eu já ouvi. Esta música eu já ouvi. Mas é isto que acontece. Isto quer dizer que, para a nossa candidatura, poder ter maioria no Conselho Nacional, não lhe bastava ter 26 conselheiros. Tinha que ter 38. Porque, assumindo que a Comissão Executiva vota em bloco, não é?
Pode também não acontecer, porque nós somos liberais. Pode não haver disciplina de Pode voto. não haver disciplina Pode de não voto. acontecer. E pode acontecer, mas assumindo Sim. que a Comissão Executiva é um bloco e quando vota Vota em bloco. São 25 votos em Uma 75, lógica é um terço. pouco individualista, muito... Não, mas pode comunitarista, acontecer, não é? pode acontecer, Claro. pode acontecer. Nem me passa pela cabeça que seja essa. Não, todos todos. decidem o mesmo. Exatamente, mas todos no seu caminho para a decisão Exatamente. percorrem os mesmos passos e Exatamente. chegam à mesma decisão, não é? Isto faz com que não haja separação de poderes. Claro. E esta é uma das nossas bandeiras. Nós vamos querer que o Conselho Nacional inicie um processo de revisão dos estatutos que leve à não inerência de funções, aumentando o número de conselheiros, até para haver mais representatividade. Pode haver 60 conselheiros, ou mesmo os 75 conselheiros. São 75 conselheiros eleitos pelo método de Hont, pelos métodos democráticos que se Ou seja, a entenderem. Comissão Executiva Ou não teria a Comissão Executiva um assento... Separação de poderes, uma teria- coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Teria lugar no Conselho até para ser questionada. Até para dizer o que é que tem feito. Como o Presidente da Câmara, quando vai à Assembleia Municipal, Certo. vai, é questionado por nós. Nós estou a falar agora da coisa Sim, como deputado municipal. como deputado Como é municipal. evidente. Nós temos perguntas, interpelamos, temos propostas e quando são votadas, o Executivo Camarário não vota. Como é lógico, porque não é Então, os a membros, Assembleia os membros Municipal. da Comissão Executiva, incluindo o próprio Presidente, Coisa para fazer. teriam que ser eleitos para o Conselho Nacional Não. noutra eleição? Para poderem participar. não. Sendo da Comissão Executiva, não são do Conselho Nacional, são o Poder Executivo. Ou seja, poderiam ser chamados só o para ser Primeiro-Ministro auditados foi pelo Conselho eleito. Nacional. O Primeiro-Ministro foi eleito deputado, mas teve que renunciar ao mandato para ser Precisamente, Primeiro-Ministro. precisamente. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, não, porque haveria eleição para o Conselho. Ou seja, não é eu não sou um parlamentarista para o partido que depois o Conselho Nacional nomeia o. Há eleições abertas para todos os militantes votarem para a Comissão Separadas. Executiva e separadas. Certo. E para o Conselho Nacional e para os outros dois órgãos. Agora, não há inerências. E isto, para mim, é a separação de poderes. Para mim e para nós. E este é aquele ponto em que estamos todos de acordo. E eu direi mais. E vai muito para além dos liberais clássicos. Este é a quem é que isto não interessará? Como sabem, quem tem o poder arranja mecanismos para o deter, não é? Para o manter. Por isso, isto provavelmente interessa tanto a quem tem o poder como alterar a lei eleitoral, o PS e o Claro. PSD. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa. Mas esta é uma das nossas bandeiras. A outra bandeira é a da descentralização. Descentralização do partido. Nós temos um partido, uns estatutos e uma divisão interessantíssima. Em núcleos territoriais, não é? Interessantíssima. É interessantíssima porque dá a sensação que é um partido extremamente descentralizado. Sim. Porque não temos distritais. Não há distritais. Não há distritais. E bem, não há distritais. Temos a Comissão Executiva e depois o poder. Os núcleos... É a distribuição dos núcleos territoriais, não é? Estão nos núcleos. De acordo com o Estatuto, no território nacional tende a confundir-se com os conselhos. Ao nível das Mas regiões pode não ser. Ok. Até porque estamos numa fase de crescimento, não é? E Certo. um primeiro núcleo, mesmo que se chama núcleo territorial de Mafra, tinha gente de Torres Vedras, Certo. agora começa já a haver, mas no Estatuto está previsto que é tendencialmente dos conselhos, nas regiões pode ser regional, ou seja, pode haver o núcleo territorial dos Açores e o núcleo territorial da Madeira, e no estrangeiro pode ser por país ou por cidades. Pode haver o núcleo territorial de França, por exemplo. Ou de Paris. Não, porque já é o de França, já não é o de Paris, mas pode haver o Ok, de França bom. e o de Berlim. Ok, estou a perceber, Não é? certo. E porque Havendo o de França, não haverá o de Paris. Porque na Alemanha há 3 ou 4, isto é um exemplo, eu não Sim, sei, nem sim, sequer sim. sei. Sim. E pronto, é assim que funciona. Isto parece tudo muito interessante. Isto quer dizer que o poder está próximo do membro, porque está ali nos núcleos territoriais. Devolver o poder às bases, Mas não é. Porquê? Porque os núcleos territoriais se têm que se submeter à executiva. à executiva. Por isso, o que a executiva conseguiu foi ter a sua capacidade de projetar poder muito mais em baixo, sem ter mais um Certo. controlo, Corpos intermédios. um corpo intermédio. Eu não quero falar de distritais. Distritais não entra no meu léxico. Até porque assume-se distritais com alguns problemas que outros partidos têm, de caciques e mais não sei o quê. Não estou a ver. Também não estou. Ouvi não sei. dizer, Ah. ouvi dizer, atenção, ouvi dizer.
Mas nós falamos da possibilidade, por exemplo, de os núcleos terem uma estrutura em termos de coordenação. Entre os núcleos pode haver um assunto que interessa a Mafra e interessa também a Torres Vedras e a Loures. Temos o Hospital Beatriz Ângelo, por exemplo. Isto não é um problema de Mafra, nem é um problema de Loures. Isto é um problema nacional. Sim, interconcelho, até intermunicipal. Mas quase como as CCDRs dos Certo. municípios. Eu, pessoalmente, não sou a favor da regeneração como mais uma camada de poder, como mais um parlamento regional. Isso é só para arranjar taxinha. Isso é regionalização. É o meu conceito. E até sou a favor da municipalização. Aliás, como um bom monárquico, tinha que ser a favor da E como municipalização. bom militante do CDS. E da iniciativa liberal clássica. Pronto. Eu tenho, antes de mudarmos de tema, eu não sei se vamos já mudar, se não, mas Sim. antes de mudarmos, e porque estamos a falar disto, quando o Jorge perguntou sobre costumes e valores, depois tu tiveste a fazer aqui um preâmbulo, mais ou menos, o que é que acreditavas, o que é que não acreditavas. Mas vamos a causas fraturantes. Sim. Causas fraturantes. O aborto, a eutanásia. Vocês vão onde quiserem, depois eu vou seguir. Claro, nós vamos a causas fraturantes. Eu gostava de saber a tua opinião, qual é a tua posição para as causas fraturantes. Vais de acordo com o que o partido tem defendido ou sentes que há aqui alguma discrepância entre o que tu acreditas, por exemplo, com o aborto? Nós assentamos na liberdade individual. Eu posso, em relação ao aborto, eu penso que isto é mais ou menos é um não tema neste momento. Acho que a lei portuguesa está equilibrada. Nós não pertencemos a qualquer movimento ortodoxo cristão ou quer que seja de pró-vida. Não, achamos que a lei portuguesa está equilibrada. Não é de todo, não é de todo. Eu não recebi. Não é? Eu não recebi. Não, acho que está equilibrado. Até podia dizer que podíamos ir ao ponto de dizer a partir de quando é que... Porque o feto o problema é exatamente. Certo. Vamos até onde? É uma questão jurídica. Ou é um ato médico ou então já é outra coisa. E eu assumo que é um ato médico e a lei está equilibrada. Mas, por isso é um caso. Que é um tema que não está fechado. Em relação à eutanásia, estamos aqui 2 liberais e pode haver 3 opiniões diferentes. Se calhar até há aqui 4 liberais e não sabem, não é? É possível que hajam aqui opiniões diferentes. Não é possível que haja aqui opiniões diferentes, porque a lei portuguesa... Na eutanásia estamos a discutir dois direitos fundamentais, a vida e a liberdade, não é? E qual deles é que suplanta o outro, de certa forma? Sobrepõe. Qual deles é que se sobrepõe? Porque nós escrevemos um artigo, digamos que foi o primeiro artigo a apresentar esta tendência, julho, agosto, em que eu, a Mariana Nina e o Nuno Carrasqueira somos os autores do artigo e um dos pontos, digamos, que da nossa Constituição, o We the Classic Liberals, We the People, é dizer que um dos princípios fundamentais é o princípio da inviolabilidade da vida humana. Certo. Isto foi entendido como pró-vida, como não ao aborto, como não à eutanásia. Não é isso. Quer dizer que está na Constituição e está na Carta das Nações Unidas. A vida humana é inviolável, assim como é o direito à propriedade privada. Isto são pontos de contacto. Em relação à eutanásia, nós temos opiniões diferentes. Nós não fazemos bandeira. Não, se me dissessem tu, Nuno, és deputado, terias um projeto de lei, irias apresentar uma proposta de lei a favor ou contra a eutanásia? Eu diria, provavelmente não. E se apresentasse, daria liberdade de voto ao meu grupo parlamentar. Porque isto Mas tu farias de que maneira? Porque isto é uma coisa de tal maneira... Essa é que é a questão. Depende sempre da lei. Depende sempre da lei. Falaste aí de 2 pontos fundamentais, que é o direito à vida e o direito à liberdade. De dispor sobre a própria vida. É o dispor sobre a própria vida. Mas eu dar um tiro na cabeça também estou a dispor da minha própria vida, não é uma eutanásia. E lá está, e o problema da eutanásia é diferente do suicídio assistido, claro. É que a eutanásia pressupõe um ato médico. Ou seja, em que existe um auxílio de outrem, que neste caso faz o juramento para salvar a vida e não para terminá-la. É que podemos estar a entrar ao nível da liberdade individual de outros indivíduos. Exatamente. E mais. E podemos, a certa altura, não te vou dizer qual é que é a minha posição, e podemos a certa altura... Já está a aprender a fugir às perguntas. Não, podemos a certa altura
Se a lei não for suficientemente clara, e nós sabemos, então para quem é que é da área de direito, que as leis são abstratas e mais não sei o quê, aquelas coisas todas, universais, exatamente, a certa altura temos de dar a hipótese ao Estado de ir muito mais além, que vai muito além da minha liberdade. Esse é que é o individual. problema. E como já E esse aconteceu, também é não um sei se problema. Esse é que é o problema. Não era inédito, E esse também já é um problema. aconteceu. Sim, já aconteceu em democracias iliberais. Exato. Não eram burgueses chafados. Por isso, não te dando a minha opinião, até porque felizmente ainda não fui confrontado com uma decisão desse tipo, tomá-la-ia, porque sou oficial de cavalaria, então tinha que tomar uma decisão, tomá-la-ia certamente, mas pesaria muito todos estes fatores. E é complicado. Agora, uma coisa é certa, mexe de tal maneira com as pessoas que deve ser, no meu entendimento, deve ser dado liberdade de voto aos grupos. O referendo, eu não sou um defensor da democracia direta. Eu costumo dizer, o exemplo que nós temos de democracia direta foi a prisão de Cristo, não é? Bem visto, Barrabás ao Cristo, Sim, e só quis Barrabás, visto, não é? exatamente. E a Cristo foi, e depois Cristo é o que é, não é? E depois Cristo é o que é, ou seja, a democracia direta às vezes não funciona. Eu estou a falar no nível da... Para uma coisa, a democracia representativa existe para ser possível organizar um Estado, uma sociedade. Mas, ou seja, o que tu defendes é que de facto existe uma liberdade de voto, não é? Havendo uma proposta, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência, e é uma questão de consciência, desculpa, está a interromper, é uma questão de consciência que quem é representado também a tem. Claro. E por isso que se quem é, não só o representante, como quem é representado. Por isso, quem é representado vai gostar de ver também em quem o representa esta dicotomia. Essa, por acaso, é a minha dúvida se vai gostar ou não por uma razão. Há quem não goste. Como nós não temos círculos uninominais, temos círculos plurinominais, Vamos os partidos... tem um papel, a gente muda já a lei eleitoral. Não, mas é que a questão é... Instantinho. O deputado é eleito, muitas vezes a pessoa não sabe, não faz a mínima ideia que é o deputado de cada círculo, e muito menos o segundo, terceiro, quarto, quinto na lista. O deputado é eleito sob um programa, e esse programa é uno, não está dependente, nem está refém da consciência de cada um. Ou da opinião de quem representa. O problema é um bocadinho esse, não é? Por exemplo, uma pessoa que vota no CDS espera que o grupo parlamentar em bloco, o partido e que os deputados que elegeu sejam contra a eutanásia e contra o aborto a priori. Essa é a linha que o partido segue. Se existe liberdade de voto e se 1 ou 2 deputados, ou 3 ou 4, não interessa, neste caso temos 0, portanto não se aplica, mas É unanimemente. Exatamente, agora não há divergências. Não há divergências. Mas se votassem favoravelmente a uma dessas matérias, de certa forma estariam a defraudar as expectativas de quem as eu compreendo esse ponto de vista, mas como nós sabemos isto dos programas eleitorais, nós provavelmente há coisas no PSD, no programa eleitoral, que eu me revejo. Há coisas no programa eleitoral do CDS que eu me revejo, há coisas no programa eleitoral do PS. Não, se calhar não. Se calhar não. Há coisas. Exato. Mas no programa eleitoral da Iniciativa Liberal, 90% das coisas eu revejo-me. É nestes que eu vou votar. Sim. Não é? Provavelmente os próprios deputados que foram eleitos não se revêem em todo o programa eleitoral. Se a solução seria não abordar esse tema, por exemplo, no próprio programa eleitoral, assim já havia alguma legitimidade para dar essa liberdade aos deputados. Pode ser uma das formas de dar a volta à situação, é não estar abordado, e quando posto em cima da mesa, com liberdade de voto ao nível do grupo parlamentar, aí sem dúvida. Penso que isto colherá 80% da opinião favorável. 80% da opinião favorável da minha corrente. Calma! Eu percebi. Calma. Ainda sobre a iniciativa liberal e com esta pergunta terminamos o tema da iniciativa liberal. O tema pior. Não obstante. É o tema maior. Duas horinhas. É um tema maior, mas não obstante ser um partido ainda pequeno, e reforço o ainda, tem de facto alguns sub-ramos ideológicos. Somos o quarto maior. O quarto maior? Sim, de representação parlamentar. Depende de onde é que se a tal descentralização. Depende de onde se vê. A nível de implantação nacional. Sim, exato.
Pronto, mas Tirando isso. tendo estas alfinetadas, temos aqui de facto alguns sub-ramos ideológicos. Acabas Sim, precisamente de afirmar como Sim. um liberal clássico e de afirmar a necessidade da iniciativa liberal se assumir dessa maneira, de direita liberal, mas há outros ramos. Não é? Dentro da iniciativa liberal temos vários sub-ramos, os liberais sociais, os neoliberais, os liberais conservadores, os neoliberais, se calhar, como é um termo... Isso é mais um PSD. Ok. Neoliberais. Os libertários. Sim, Portanto, também há alguns. a minha dúvida é em que é que se consubstanciam estas, ou seja, todas estas divisões, estes sub-ramos ideológicos do próprio liberalismo, notas que têm de facto impacto e que se consubstanciam em correntes internas? E se a tua candidatura, respondeste há pouco que é uma candidatura ideológica, a vossa candidatura é uma candidatura ideológica, essa candidatura também surge, é fruto dessa divergência que existe ou são apenas rótulos que as pessoas se atribuem a si próprias, mas depois na prática não se traduzem em correntes internas? Nós não temos tendências organizadas internas. Temos que eu não vejo nenhum problema que existam. Porque eu acho que... Ao contrário do outro Nuno Melo, Ao contrário do ele outro... permite que haja liberdade de Não tendências. quero acabar com as tendências. Exato, mas eu não. Mas a iniciativa liberal também não é a favor das tendências. Eu acho que a riqueza de um partido também se vê nas tendências que existem, porque nós dizemos, meio a brincar, meio a sério, que quando estão 4 liberais juntos, há 5 ideias diferentes. Que é as 4, cada um tem a sua, e depois há uma súmula dos 4, que é a ideia que surge daquele grupo. Sim, Portanto, certeza que desses 4... isto não é a dialética marxista da tese e da antítese. Não, isto certeza que não é. desses 4, nas eleições antes de 2019, um votou no PS, outro votou no CDS, outro Pois, votou se no calhar, PSD, Ou se for no Bloco. outro votou no Bloco, Exato. ou no LIVRE. Se calhar também há. Se calhar dá. Em relação à tua pergunta no início e com toda a introdução que fizeste, de facto haverá tendências, movimentos, linhas, dinâmicas, Mesmo que não sejam institucionalizadas. mesmo que não sejam institucionalizadas, dos liberais sociais, dos liberais clássicos, dos conservadores, dos quase libertários ou por aí. Mas eu uso um slogan que é o slogan da Iniciativa Liberal. É a casa dos liberais portugueses. A Iniciativa Liberal é a casa dos liberais portugueses, por isso. Mesmo daqueles mais à esquerda? Mais ao É a centro? casa dos liberais portugueses. Todos os liberais. Por isso é que eu trarei a ficha de inscrição de uma próxima vez que a gente se encontre. Quando eu estiver cá, depois de dezembro, a dizer que consegui ser eleito. Claro. Eu virei cá e trago Então, a quando ficha em de inscrição. dezembro a seguir, vieres cá para apresentar a tua Pois candidatura é. à Comissão Executiva, pode ser. Isso será mais difícil, até porque não sei o caminho já. Eu vim Magasca para encontrar isto. Mas sim, eu penso que há, mas nós temos uma base comum. E é essa base e é nessa parte, é no que nos une que nós temos que estar focado. No entanto, nós também queremos mostrar a nossa individualidade, mesmo de movimento, mesmo de mostrar, atenção, há aqui uma meia dúzia, que pode ser uma meia dúzia de 90%, que se assume como direita liberal, que se assume como liberal clássico e que gostava de ter menos Estado na vida das pessoas e que gostava que a iniciativa liberal se assumisse assim e deixasse um bocadinho as causas loucas. Saísse do armário. Com ou sem suspensórios. Boa expressão. Com seria melhor. Boa expressão. Agora, se calhar, vamos à conjuntura nacional, É isso. para além da iniciativa liberal, ou seja, sendo candidato ao Conselho Nacional, esperemos que também tenhas opiniões relativamente ao que se passa fora do partido. Sabem que a opinião é a forma mais básica do conhecimento. Por isso eu opiniões tenho muitas. Não sei dar. Com isto e dada a conjectura atual, tivemos agora uma pandemia, estamos ainda em guerra ou em exercício militar. E temos aqui um especialista. Operação militar especial. Já tivemos aqui a falar no episódio passado sobre a guerra. Mas certo. Agora sim. Em guerra, está aqui. Agora sim vem alguém que sabe do que está a falar. Costumam estar aqui nas gajas. Do cachê, para a parte especializada. O cachê é a pena Covid que vai enviar. Nós deixamos os dados com a pena Covid. A pena Covid depois envia o cachê aos convidados. Com isto,
Nós vamos sofrer agora, não é? Uma grande crise, inflação, por aí fora, resultado tanto da guerra como da pandemia, que ainda nem conseguimos resolver. Consequente recessão que se espera. Tudo isto vem aí. O que é que achas, ou quais é que achas que são as medidas liberais que podiam colmatar ou mitigar os efeitos? É relativamente fácil só pegando nas ideias genéricas do liberalismo. De facto, nós vamos ter vamos ter pela frente, não, estamos a ter. Estamos a passar uma crise inflacionista, estamos a passar em que a guerra é só mais uma causa. A guerra não é a causa. Agravou. A pandemia não é a causa. Se calhar a forma como se combateu a pandemia também é uma causa. Sim, mas não obstante agravar um ciclo inevitável. Mas isto, nós sabemos que isto é tudo cíclico, a economia, e neste momento estamos a passar num ciclo e havemos de subir. No entanto, nós defendemos um conjunto de medidas, nós e estivemos já a olhar, eu não sou especialista em economia, ao contrário do Carlos Guimarães Pinto, que o é, ainda que na clandestinidade. Na clandestinidade. Eu não, eu sou nem especialista militar sou, por isso. Mas nós temos que pensar ao nível Portugal. Falamos um bocadinho do orçamento. Vai lá cair do orçamento. Sim, esta pergunta é qual é que é a alternativa liberal ao nós orçamento temos de Estado? um orçamento de Estado, sempre receitas e despesas. As receitas vêm sobretudo da carga fiscal. O Estado não tem dinheiro, não é? O dinheiro é dos cidadãos. Os cidadãos é que dão. O dinheiro é nosso. Nós é que damos o dinheiro ao Estado. Então o António Costa não nos deu, ou não nos vai dar 125 não, euros este não mês. vai. Sabia. Estou a enganar. Não. Pensava que ele nos ia dar. Não E o vai, Chega não vai. queria dar todos os meses. O Chega e o PCP querem dar todos os meses em 2023. Mas não, Muita coisa está a dá. dar. São os maus. São os maus, fartam-se de desenganar. Muita coisa. E nós temos que pensar na estrutura da receita e depois na estrutura da despesa. Da despesa, porque claro. nós que defendemos a baixa de impostos, nós defendemos, inclusivamente, há um imposto, e eu vou falar um bocadinho ao nível do município, porque qualquer Presidente de Câmara me dá um tiro, provavelmente. Não digo onde é que nós estamos. Não. Que é o IMI. O IMI é um imposto feudal. Já pensaram bem? Não, o IMI não faz sentido. Nós não temos propriedade privada em Portugal. Não temos. Apesar de estar constitucionalmente consagrado, nós temos Não que ter temos. propriedade privada, mas experimente não pagar o IMI para ver de quem é que é a casa. Exatamente. Nós pagamos uma taxa, um aluguer. Eu tenho um aluguer de longa duração com o Estado, ao qual Exatamente, pago para ter lá um imóvel. E mesmo o imposto de circulação. Sim, não é um imposto. O André Ventura diz que é o imposto mais estúpido do mundo. Não é o mais estúpido do mundo. Nós temos muitos impostos estúpidos. Nós temos temos muitos uma grande impostos capacidade de estupidez. E de criar taxas e E taxinhas de também. criar É uma muitas taxas. Há maravilha. cerca de 2.000 taxas só da Administração Central. Claro. Por isso, ao nível da estrutura da receita, nós temos onde trabalhar. Mas temos que pensar também na estrutura Da despesa. da despesa. Porque nós somos responsáveis. E temos que pensar na reorganização do Estado, do aparelho do Estado. Temos que pensar no setor empresarial do Estado. Provavelmente temos que começar a pensar em privatizar. E não é a TAP. Porque a Não é TAP só a TAP. Não é só a TAP. Não é só a TAP. Eu vou reforçar. Não é só a TAP. É que é muita coisa. Temos o setor empresarial do Estado. O Estado faz concorrência com os privados. Que não é essa a sua função. Não é a função do Estado. Claro. Eu, liberal clássico, defendo o Estado nas suas funções de soberania, que são 5, algumas funções sociais em complemento à sociedade, em complemento à sociedade, se não se conseguir organizar, se não se organizar individualmente ou coletivamente, ou em termos de comunidade. E pensando também no terceiro setor, no setor social, e depois algumas funções de regulação para permitir o livre mercado, para evitar os oligopólios, para evitar os monopólios, etc. É assim que eu vejo o Estado. Então há aqui muito para trabalhar. Mas interessará aos grandes partidos? Não interessa. Claro que não. Não interessa porque, se nós virmos, provavelmente o Estado é o maior empregador nacional. Não é se virmos, é de certeza. Sim. É o maior empregador nacional. E por isso também se percebe porque é que o PS ganha as eleições. Exatamente. E lá está. Os autárquicos também ganham o PSD.
Se formos às câmaras... Mas isso é Mafra, isso é Mafra. Em Sintra é Junta, Câmara e País. Não, mas na junta, Sim, sei mais. não, em Sintra quem ganha é um bocado a questão. Não, o CDS sempre a marcar pontos. Mas Vílio Horta, Eu penso que esteve naquele governo socialista, não esteve? Com o Exatamente. Samuel. Ganhou-lhe uns tipos. Explica muita coisa. Ganhou-lhe uns tipos. Por isso, nós, ao nível do orçamento, pensamos nisto. Tem que haver um orçamento, tem que haver coragem. E é uma coragem de mudar o mindset nacional. Que Mas isto é achas que a redução da carga fiscal, que é a bandeira mais conhecida a da iniciativa redução liberal, da carga fiscal com consequente redução da despesa. Não, isso tem que ser. Mas Isso tem achas que que ser. isso, mas achas que isso vai colmatar... Mas às vezes esquecemos. Isto Não parece achas um que argumento de isso vai esquerda. colmatar a perda de poder de compra que vai ser sentida pelos trabalhadores, pelos pensionistas, agora Não. nos próximos Se te tiram menos, tu recebes mais. Eu penso que isto é quase direto. Se nós tivermos uma carga fiscal menor, ou seja, Tu recebes mais. se eu, em vez de estar a trabalhar 7 meses para pagar ao Estado, que é mais ou menos o que nós estamos a fazer Certo. agora, passamos se calhar a trabalhar só 3 meses para o Estado e os outros 9 meses temos mais dinheiro. Não é? Portanto, tu não tens menos poder de compra. E o que é que achas, por exemplo, das windfall taxes? É lá. Lucros excessivos. Epá, o que é um lucro excessivo? Vê se mesmo tiveste a estudar Começa economia. Não, Só tiveste mesmo. Não é aquele livro que está ali. Não, não é aquele livro. tiveste mesmo a estudar economia com o Thomas para chegar aqui. Windfall tax. Não. A pessoa prepara-se. E tivemos Agora, uma grande conversa sobre isto com o Carlos Guimarães. É lucros excessivos, lucros imorais, lucros do que é que seja. Eu não sou como a Mariana Mortágua, a Mariana Mortágua, que diz que as empresas não precisam ter lucro. Se não precisam ter lucro, para que há empresas? Esse é o objetivo. Tá? O objetivo das Claro, mas empresas é ter lucro. substituamos o palavras excessivos por inesperados, não é? Nesta conjuntura. Mas o que é Mas o que é um imposto Então, inesperado? o grande lucro inesperado é o lucro do governo, em impostos. Esse é expectável. Não, é inesperado porque com a inflação, com o aumento de preços, o IVA que eles arrecadaram foi muito superior ao que estavam à espera. Vão taxá-lo e como é que vão taxá-lo? Eles próprios. Mas consegues compreender que é difícil de cavalgar esse discurso combatendo da esquerda. Eu não gosto de coisas fáceis. Combatendo da esquerda, que é os preços sobem, os lucros sobem, o poder de compra dos trabalhadores e dos pensionistas desce. É complicado nós dizermos que vamos pagar esta inflação à custa dos ordenados dos trabalhadores e à custa das pensões, mas não à custa dos lucros inesperados dessas empresas. É que eu estava a falar. Temos que mudar o mindset português. Nós continuamos a achar que ter lucro é pecado. E não é pecado. Ter lucro não é pecado. Nós temos... O esquerda está muito preocupado com os pecados. Pois, mas deve-lhe chamar outra coisa. Exatamente. Deve-lhe chamar, deve ser um ideal não revolucionário, Algo desse género. que é pecado em linguagem de esquerda. Exatamente. É a mesma coisa. Mas eu, como sou da matriz judaico-cristã, ainda tenho aqui o peso do pecado em cima. Um anticomunista primário. Quase. Atenção que ao menos eles sabem o que é que... Nem vêm aqui, não é? Exatamente. Eles tanto sabem o que é que estão a fazer. Se houver algum camarada a ouvir isto, nós ainda estamos à espera de resposta do Comitê Central para vir cá alguém. Já nem é Nós alguém para entrevistar específico. algum comunista tivemos que ir para a festa de Bolsa. Alguém. E nem entramos lá dentro, porque não nos deixamos. E acho que não entrevistámos comunista nenhum. Por isso... Que é a melhor parte. Nós passamos a ter mais dinheiro no bolso se a carga fiscal diminuir. Nós passamos a ter mais gente a querer ter iniciativa, porque isto tem que mudar, tem mesmo mudar muita coisa. Eu felizmente vivi 3 anos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos assentam, de facto, na iniciativa privada. Na iniciativa privada. Aqui é impossível. Aqui não. Que é Nós impossível. estamos sempre, até mesmo os empreendedores, uma grande percentagem deles estão sempre à espera do Estado para apoiar. Isto tem que Agora, alguém mudar. de esquerda diria, mas também é um país com um enorme grau de desigualdade. Mas entre a igualdade e a liberdade, prefiro a liberdade. Muito bem. Está aqui uma escolha. Uma boa resposta. E dentro desta lógica da conjuntura, falaste aqui dos partidos de direita, falaste aqui e assumiste claramente que contigo a Iniciativa Liberal vai de facto colocar-se na direita liberal e não neste centro que não é nada e que de facto não existe. É o cima do muro. Exatamente. Esta expressão é gira. Começar a usar esta expressão. É engraçado. Esta expressão é muito boa. Como é que vês a aproximação... Está patenteado.
Não, mas agora disseste no bancada isso das patentes, já acabou. Nós aqui, quem manda é o grande Estado Jorge. Exato. Ele é que decide o que é que está patenteado e o que é que não está. Como é que vês uma possível coligação de direita, de facto, para vencer o Partido Socialista nas próximas eleições, Sim. que juntasse Não vai ser PSD preciso. e Não vai ser Iniciativa preciso, Liberal? porque a Iniciativa Liberal vai ganhar as Por eleições. maioria absoluta, Sim. claramente. Mas no caso disso não acontecer, caso ser necessário. hipoteticamente, a Iniciativa Liberal não ganha com a maioria absoluta, o PSD faz uma coligação com a Iniciativa Liberal, mas quer juntar o Chega. Coligavas-te com o Chega Jorge, ou não te coligavas com o Chega? Estabeleces esse muro ou esse muro é só para com o Partido Socialista? O muro do Partido Socialista é claro. Para mim. Já percebemos. A minha dúvida é se o muro à direita para com o Chega é claro ou não. Eu revejo-me no Acordo dos Açores. Aliás, o Acordo dos Açores é desta Comissão Executiva. Ou seja, até aqui não há grande diferença com o Cotrim. Nós temos um acordo de incidência parlamentar com o PSD, em que nos assumimos a votar favoravelmente a alguns diplomas, entre eles o Orçamento Regional, para o Governo não cair, mas é um acordo com o PSD. E o PSD, individualmente, fez um acordo com outro partido, que é o Chega. E tem esse acordo com o Chega, que é um acordo entre eles. E assim conseguiu-se viabilizar um governo. A pergunta é muito direta, de alguma maneira pode ser um bocadinho perniciosa, porque leva a várias opiniões e à minha opinião, que, como eu disse há bocadinho, é a forma mais básica do conhecimento. Eu considero que uma solução deste género é possível. Eu, neste momento, não defendo qualquer tipo de coligação. Coligação pré-eleitoral não é a minha opinião. Seja com que partido for, nem com o CDS. Não, nem faria sentido fazer uma coligação. Não, mas nem faria sentido. Apesar de... Pré-eleitoral. Apesar de as coligações Mas pré-eleitorais... As coligações pré-eleitorais têm vantagem pelo método. Sim, certo. Porque Eu acho que era contraproducente. Exato, Era contraproducente para a narrativa da Iniciativa Liberal, agora com pré-coligarem com... Estamos a falar, da mesma forma que existe um acordo parlamentar, mas esse acordo existir a seguir às eleições, mas, como aconteceu com o Geringonça, uma Geringonça de direita, mas em que a Iniciativa Liberal assumisse posições governativas, assim como o Chega. Porque já se percebeu, o Chega quer fazer... O Chega não se quer limitar a um acordo parlamentar. O Ventura quer ser ministro. A minha dúvida é se tu queres ser ministro com o Ventura, no mesmo governo. Eu não quero ser ministro. Com ou sem. Se nós pensarmos, o Chega, indo direto ao assunto, o Chega não é um partido liberal. Não defende, é um partido estatizante. É um partido da tal direita iliberal. É um partido, nem sei se é um partido da direita. Sim. Da direita como tal. Porque ele defende que se diz liberal na economia, mas foi um dos que foi mais vocais na defesa da nacionalização da TAP. Claro. Por isso, onde é que esta está... proposta de 125 euros, quer dizer, exatamente. Colocar uma despesa de 10 mil milhões de euros... Onde é que há pontos de contacto entre nós e este Chega? O populismo é outra coisa. Não há pontos de contacto. Se calhar há muito mais pontos de contacto com o PS. Se calhar alimentam-se um ao outro, como falávamos há pouco. Exatamente. Por isso, se calhar mais depressa chega-se ali ao PS do que a minha Iniciativa Liberal se alia ao PS. Mas como o Luís Montenegro está Por isso, claramente a demonstrar uma normalização do Chega, uma aproximação uma coisa é certa. O Chega é um partido que foi aceito pelo Tribunal Constitucional como tal. É um partido tem eleitores? que foi o terceiro partido mais votado. Tem eleitores de expressão eleitoral? Tem expressão eleitoral. Ou seja, é um partido que nós estávamos a ser de uma sobranceria de recusar e deixar de olhar para aqueles 400 mil portugueses que se reviram no tal programa. Isso é que é uma democracia liberal, era não os deixar ter representatividade e não os deixar... Mas temos a opção de nos coligarmos com eles ou de estabelecermos... Agora, este Chega, com esta sua vertente tão estatizante, obviamente não temos aqui pontos de contacto. Claro. Se o Chega se entender apoiar um governo para tirar o PS do poder, que seja um entendimento entre eles. Mesmo a Geringonça, aquilo foi um acordo quase ponta a ponta. Pragmaticamente, não seria... Pragmaticamente... Estrategicamente, não seria mais inteligente
a Iniciativa Liberal, por exemplo, não aceitar entrar numa coligação com o Chega e com o Partido Social Democrata e ficar, por exemplo, como único partido com o assento parlamentar à direita a fazer oposição? Tem um problema, O Jorge. eleitoral podia ser inteligente. Pode ser inteligente, pode ser uma solução, se isso não perpetuar o PS e tornarmos um México na Europa, que é com o Partido Colorado Pois aí está. a continuar. Aí está, que com a penso esquerda. que este é o grande objetivo do PS, Claro, é alimentar sem dúvida, sem esta dúvida. direita O PS populista. ganha com o Chega, ou Chega ganha com o PS. Exatamente, e Não há perpetuar-se dúvida. no poder. Aquilo que falávamos há bocado, quem detém o poder arranja mecanismos para o manter. Claro, sim, é uma E esta- mistura do sistema tal como E, aconteceu em França com Macron e com e Le Pen. eu gostaria muito que nós conseguíssemos arranjar uma plataforma liberal para podermos conversar. Nós com o PSD, obviamente que com este Chega é muito difícil. E esta é a minha opinião, que é a forma mais básica do conhecimento, e eu repito isto. Muito bem. É a minha opinião. Vamos agora passar para um segmento. Agora é a parte gira. É um segmento que nós criámos. Agora é a parte gira. Agora é a parte É um segmento que nós criámos. Sempre com- Agora! Sim, que criaram sim, agora! sim, sim. É. E Mas quem- já É, um pá, Não, nós mas- criámos pronto. quando criámos o podcast, mas toda a gente nos copia. É uma coisa Sim, é impressionante. extraordinário. Agora vês podcasts, programas de televisão. Toda a gente Diz isto. de repente decidiu imitar-nos. Pronto, é pena. De facto, não patentamos Mas- a tempo mas- este segmento. Certamente tu deves reconhecê-lo só do bancada parlamentar. Sim, sim. Nós- Quando ouvires... Não. Chama-se Aliás, dicotomias. A conhecer É do só da bancada, claro, parlamentar. como é evidente. Isto é um conceito em que nós... É um conceito original e completamente, completamente Claro, novo. claro. Em que nós temos duas opções. E eu tenho que não é? escolher uma. E tens de escolher uma. Ah, ele vê o programa, eu já Ele vê o sabia. programa, claramente. É Já isso. E só pode ser uma, não pode ser uma, Não, ter- só uma pode ser terceira. E é assim, nós não... Aquela ali de férias não pode ser ali com o Luís. Não, Não, eu acho que... Acho que, e vamos relembrar que estamos em hora e... Podes te esquivar a uma pergunta, e isto é consuetudinário, porque todos os convidados esquivaram uma. Só que tu não sabes quantas são. Não sabes quantas são, portanto é Ou melhor seja, gerir se eu esquivar a primeira, Exatamente. Mas posso... bem, exato. Não, mas isto é tudo simples. É isto tudo simples, é tudo na brincadeira. Portanto, Otávio, queres começar? posso começar. Muito obrigado. Se não, este é fácil. Não me desiludas, Nuno. Se não existisse iniciativa liberal, CDS ou PSD? CDS. Limpinho. Ainda ganhamos qualquer coisa, estás a ver? Exatamente. Ainda podíamos ganhar o Nuno. Melhor presidente... Não acabei. Mas existe iniciativa liberal, por isso não é nenhum dos outros dois. Pronto. Pronto, pronto, agora tinha que vir. Esta parte depois é para a gente cortar. Esta corta, Zé. Melhor presidente da história curta da Iniciativa Liberal. Carlos Guimarães Pinto ou João Coutinho Figueiredo? Eu vou fazer um enquadramento, ou não posso? Ou tem que ser Podes uma fazer outra. um Podes fazer um enquadramento. Brilhante. Desde que respondas. Nas funções para que foram chamados, nas circunstâncias que foram chamados, ambos fizeram um grande trabalho. Eu, tendo que escolher entre um dos dois, até pelo trabalho de conseguir ter um primeiro deputado na Assembleia da República, Carlos Guimarães Pinto. Muito bem. Boa resposta. Esquerda moderada ou direita radical? Por direita radical entenda-se aquela... Não, o que é que se entende, o que é que se entende por Socialista. esquerda? PS ou não. Chega? Isso não. Vamos Então fazer tenho- assim. É pá, não, assim não. Assim também não sei. Assim não. Queres gastar Assim não, assim Assim não. eu também assim não sei. Não. Esquerda moderada ou direita Não, pode ser radical? o livre. Não é o PS, é o livre. É uma esquerda. Ai, O livro não é moderado, pá. O livro é Não, moderado. quer dizer, o Rui É Tavares pareceu... Não, o Rui Tavares o Rui é Tavares um pode tipo ser- moderado. Não Sim, quer dizer que tenha uma bem. ideologia moderada. Está bem. Esquerda moderada ou direita menos moderada? Direita menos moderada. Está bem. Muito Não bem. é a direita radical, menos moderada. Tá bem. Ser picado no olho por uma abelha ou Pedro Nuno Santos como Primeiro-Ministro? Porra, a abelha. A abelha nos dois Eu já olhos. estava a dizer, mas para ficar cega, pá. A abelha nos dois olhos. Agora Pedro Não Nuno é? Santos é que não. Pedro Nuno Santos é que Pedro não. Nuno Santos é que não. Para Presidente da República. Sou monárquico. Não posso Mas dizer. posso não. responder. Mas há aqui- Mas posso responder. Não há aqui uma incongruência de Sim, sistema. sim. Mas para líder, para liderar a nossa Sim, nação. Presidente Não da interessa República. muito bem o Presidente da que República, eu votei em todas as eleições para a Presidência da República. Então? Em Há todas. monárquicos que não o fazem, mas Mas também há eu monárquicos voto. que o fazem. Eu voto. Uma Eu questão votei em todas as pragmática. eleições para a Presidência da República. E optei por alguém. Então agora Muito bem. optarias. Não pôs lá Dom Duarte. Não. Não, é um voto clássico. Não, mas é, mas Nós não. sabemos que é Votei, comum. eu optei por alguém. Sim, eu também sou desses monárquicos que votam. Claro. E fazes muito bem. Para Presidente da República, Paulo Portas ou Marcos Mendes? Paulo Portas. Estamos a ir... Estamos bem. Tens fichas lá em cima, Apesar de eu... Tenho fichas. Tenho Apesar, umas fichas de por um CDS. motivo muito simples. Paulo Portas teve já funções executivas. Não considero que tenha sido o melhor, o mais brilhante Ministro da Defesa
que é uma área que Que é Sim, querida, claro é que mais teve. querida. Teve responsabilidades, até teve inclusive responsabilidades negativas quando teve lá o episódio que o Passos Coelho eventualmente se demitir. No entanto, Eventualmente, não, irrevogavelmente. irrevogavelmente, exatamente. Irrevogavelmente. O episódio do irrevogável. Exatamente. No entanto, com a experiência que tem de cargos executivos, até de vice-primeiro-ministro, eu penso que poderia dar um Contributo melhor. um presidente da República que percebia melhor o sistema, para além. Eu acho que o Marcos Mendes foi ministro, foi pelo menos secretário de Estado. Foi. E acho que Secretário de Estado ministro. e ministro. Sim. Mas é Há uma muito mais diferença, há uma comentador. diferença cabal, Há uma sim. diferença. Pelo menos em termos de Para quem experiência. enviamos um abraço. Sim, sim. Sim, sim. E para o Paulo também. E para o Paulo também, E, nosso ex-presidente. e não conhecendo nenhum dos dois, também mando um abraço. O que é preferível para o país? Um bloco central ou uma direita coligada com o Chega? Eu aqui sou completamente com o que vem na moção estratégica global da Iniciativa Liberal. Centralão, não. Bem, direita com o Chega. Não, centralão, não. Então, eu até vou dar aqui um saltinho, porque agora fiquei curioso. Bolsonaro Epá, ou Lula? eu tenho a felicidade de não ser brasileiro, de não votar Graças a Deus, no eu Brasil, também. não votar no Brasil e dos brasileiros estarem-se perfeitamente na marimbar para aquilo que eu jogo de penso. soma nula e eles já Exato. perderam. Por isso, tendo essa vantagem, epá, não estou a recusar a resposta, mas acho que não vale a pena. Não há uma resposta certa, não. Não, exato. Não são os dois errados? Mas nós, Exato, no é episódio- um no-go. No episódio passado, por acaso, fizemos um comentário sobre as eleições que ainda não tinham acontecido e foi exatamente aquilo que eu disse. Nós já sabemos qual é que é o lamentável do próximo episódio. É o ganhar. Não sabemos bem qual é. É o mas ganhar. esse Não será o interessa lamentável. o resultado. Mas é verdade, é verdade. Porque de um lado, eu não queria, não vou usar nomes, mas de um lado temos alguém que foi acusado e foi considerado culpado só por motivos processuais. Sim, É exato. que foi Ilibado. ilibado. E do outro lado temos alguém que temos dúvidas sobre o que é e pronto, por isso é muito complicado. É uva da mesma parra. Teve uma oportunidade ímpar de mudar muita Sim. coisa. Não mudou nada. Nem economicamente, nem fiscalmente, Pois, nem socialmente. É tudo. Não é? Ascendeu com aquela campanha de contra sim. quem estava no corrupção, poder e a contra- corrupção sim, e tal. sim. E depois chegou lá Pois. e é Era igual. um bocadinho Por como isso se tivéssemos... Isto era um bocadinho como se em Portugal tivéssemos um Ventura contra Sócrates. Não? É um bocadinho a mesma linha. É um bocadinho a mesma linha. Era o que eu não ia dizer há bocadinho. Pronto, é isso. Quer dizer, no fundo, para Presidente da República, demos-te duas... Porreiras. Ai, sim! Marcos Ai, ainda há outra! Estas Ah, eram os não, porreiros. não, Agora não. é sem os porreiros. Augusto Santos Silva ou António Costa? Pá, isso é muito duro, pá. Pois é. Isso é muito duro. Se fosse fácil, estavam cá outros. Estava com o Alcotrim. Epá, isso é muito duro, pá. É que... Deixa-me beber água. Eu posso renunciar a uma pergunta, não é? Uma voz. Mas se esta é assim, como é que serão Não as próximas? sei. Como é que serão as próximas? Eu vou-te só aconselhar, não sei se queres renunciar já a esta. Eu vou dizer melhor, se calhar não queres renunciar já. Se calhar não queres renunciar. Precisamente. Não é mesmo nada fácil. Eu sei o que é que me aconteceria, não votaria em nenhum. Isso. Todos de acordo. E não ia escrever. Aí era o Dom Duarte. E não ia escrever Sr. Dom Duarte de Bragança. Não ia. Puxa, Mas arriscava ou votava. Pronto, não. Agora, entre um e outro, eu vou ser crucificado. Mas mal por mal, se calhar o Santos Silva. Bem. Preferias ir para os copos? Que está a começar bem, ou não? Aí está. Porquê? Com Até o agora, Luís sim. Montenegro, Sim, Com agora Luís sim, Montenegro. sim, agora sim. Até agora tu- Não, até a parte dos copos. Até à parte... Até a parte dos copos, sim. Agora é companhia. Agora é agora. Com Luís Montenegro ou com o teu homónimo Nuno Melo? Eu ia gostar de conhecer o Nuno Melo. Até pelo nome, pela... Fica aqui um repto para o Nuno. Nuno, Até- convida Nuno. Até pelo nome. Eu gostaria imenso de conhecer o Luís Montenegro, mas como ele não esteve na Europa, foi tanto mais perto, eu fui estando a acompanhar. Como o Nuno Melo esteve mais tempo longe, ele se calhar teria gostado de tomar agora um copo aqui por Portugal
e eu ia com ele. certeza. Eu não conheço muitos sítios, mas certamente quem vem ali do Caldas conhece ali. Ficou o convite feito Foi o convite feito. do Nuno para o Nuno. Exato. Nuno Mel Do para Nuno Nuno para Mel. Nuno Nuno Mel para Nuno Mel para irem Exatamente. beber um copo. Agora, se calhar, vem uma das perguntas que eu estava a dizer que era melhor guardar, se quiseres. Guardar. Quem foi o melhor primeiro-ministro de Portugal? António Costa? Aí temos um outro. Eu pensei que era É uma da história dicotomia, toda. é uma É que se dicotomia. fosse a história toda, ia já para o Marquês de Pombal. Por isso é que nós temos que- Mordomos. António Costa ou José Sócrates? Quem foi o melhor primeiro-ministro de Estamos a Portugal? falar de políticas. Sim. Destes dois. Não casos judiciais, políticas. Destes dois. Como assim casos judiciais, Jorge? Não, nós por acaso até fizemos um episódio a comentar um caso. Indúbio para o réu, amigo. Ainda bem para o réu. Sim, não há casos. Não há casos judiciais nenhum. Foi acusado? Sim, Nem sei sim, se já sim. foi acusado. Já foi Tiro acusado, que já disse. foi. Já foi acusado. Alegadamente. 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 Ambos são completamente socialistas. Eu gostaria, honestamente, se lhe tirarmos todo o peso judicial do António do José José Sócrates, Sócrates. ele até teve uma ou outra política que eu poderia até subscrever. Mas tem este Isto não foi um peso, bocado à toa. tem este peso judicial que me faz dizer Um bocadinho pá, interessante. é matar os dois, mas em termos de matar, em termos Claro, Sim, sim, políticos. sim. políticos, nenhum dos dois me serve. Mas pensando numa ou noutra política, eu do António Costa não tenho nenhuma. Tenho muita habilidade, Mas os 125 paus vão saber bem. Se calhar são os teus e eu dou-te a mim. É o mais provável. Mas já me tiraram tantos. Não é? Como dizia- Já me tiraram exatamente, por isso, se conseguíssemos tirar esta mancha, e que não é uma mancha, é uma coisa, um peso enorme, eu optaria pelo José Sócrates. Mas neste momento, racionalmente, pá, é zero Claro. para os dois. Claro, é evidente. Melhor contratação para a Iniciativa Liberal? Adolfo Mesquita Nunes ou Cecília Meirelles? Apesar dos suspensórios, eu iria para a Cecília Meirelles. Eu também, eu não sei como é Pedro que Passos Coelho não sei como é que responderia, portanto. ou Francisco Mendes da Silva? Não conheço. Francisco Mendes da Silva. Teve muito tempo nos Estados Unidos. Pá, tem de ouvir o episódio de Francisco Mendes da Tem que ouvir o Silva. pá. episódio com Francisco Mendes da Não, Silva. não conheço. Então Isto- escolheria o Pedro Passos Coelho. certamente, eu não Mas conheço. um abraço aos dois, sobretudo ao Francisco. E ao Pedro? Nosso, e ao E Pedro. ao Pedro. E ao Pedro. E ao Pedro. Para finalizar, Sim. para secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Preferia o Pedro Nuno Santos, porque acho que a capacidade para o combater era muito mais fácil. Ao menos já há pouco vai, não é? A gente já sabe para o que é que ele vem. Exatamente. Como aquela Eu- conversa que estávamos a ter em off sobre o PCP e por aí fora. Por isso é que eu não percebi quando disse. São Sócrates e António Costa, dois claramente socialistas. Eu não sei bem o que é que o Costa é. Eu não sei se ele é socialista. Nem o Sócrates. Nem o Não Sócrates. sei bem. É O como Pedro o Nuno Medina. Santos eu sei. O Pedro Nuno Santos sabe-se para o que é que se vai. Sabe-se. Agora o Fernando Medina O Medina nem ele sabe, acho eu. sofre um bocadinho do mesmo que o Costa. Não sabe muito bem Há porquê. uma expressão portuguesa que diz que a maçã nunca cai muito longe da macieira. E eu e o Costa sabemos quais são as raízes. Não? Exatamente. Agora, vamos para... É a última, o último é a última. segmento. Eu vou-te pedir, Ai, Jorge. eu consegui não recusar nenhuma pergunta. Não, Fui não, enganado. não, não. Fui enganado. Gosto de nenhuma. É o que isto Não quer sei se é o dizer. primeiro. Temos para uma estrelinha neste episódio. Não, primeiro que nunca... Uma estrelinha não passou nenhuma. Ao contrário do Alexandre Poço, que passou todas. Passou todas. Passou todas, portanto. Ai, Saltou também- do avião, mas não Afinal, conseguiu responder nenhuma afinal da era questão. possível. Afinal, não, só foi o único que passou todas. Foi o Alexandre Poço. De resto, passaram todos uma. Não sei se sabes, atirou-se do avião para fazer o vídeo de campanha. A campanha autárquica. Mas não... Sim. pronto, Mas fugiu a 10. nas perguntas está aqui. A 10 economias. Agora temos a comissão de inquérito, que é quando vem aquela pergunta mais difícil. Olha lá. Sim. Jorge, eu peço. E eu posso, Convém isto e eu habituado, posso quando foste passar. deputado da Iniciativa E Liberal, eu posso passar esta? Não. Esta é Esta eu não passei nenhuma das outras. Esta não pode ser passada. Esta não pode ser passada. Sim. Jorge, eu peço que escolhas uma e que, a que entenderes que faz mais sentido. Muito bem. Como militar que és, vês com bons olhos a possível candidatura do Almirante Gouveia Melo à presidência da República? Ou de qualquer Não militar? é uma questão de militar ou não militar. Eu não confio em homens previdenciais. É o meu princípio base. Seja o Almirante Gouveia Melo, seja quem for. Eu acho que... Salvadores da nação. Exato. Este culto... É outra coisa que tínhamos que mudar em Portugal, que é este culto sebastiânico. Aí fazemos uma meia-culpa. não é? Exatamente. Todos nós... Todos nós estamos à espera que venha um homem... É o sebastianismo tuga, Nessa, é típico. nessa manhã de um nevoeiro que nunca chega. E pensando nisso assim,
eu, sobretudo pelo, não pondo em causa as grandes qualidades que terá certamente o Sr. Almirante, Como é evidente. mas pela toda a envolvente, eu não veria com bons olhos a candidatura olhando para este Mas enquadramento. só por isso ou por causa Não, por isto, porque... historicamente ser um bocadinho complicado Não, misturar as duas? não, por aí não, porque, por amor de Deus, eu sou militar. Certo, mas o cargo da Presidência da República é um cargo específico. Mas isto é para dizer que não é por sermos militares que nos pode ser passado um estado de minoridade. Claro. Nós já temos o nosso estatuto que nos proíbe de algumas coisas, mas não faz de nós menores cidadãos de segunda. Por isso, por aí, eu acho que o Sr. Almirante tem o direito, se assim o entender, se estiver fora da efetividade de serviço, de se candidatar à presidência da República, ir a eleições e o povo português decidir. Por princípio, e sobretudo com o motivo que está por trás, toda esta carga de salvador da pátria e do homem providencial, agora vem aí, os militares vêm pôr outra vez tudo isto nos eixos, acho que não é um bom enquadramento. E isto independentemente de eu ser militar ou não ser militar. É a minha ideia como português. Desconfio sempre de homens providenciais. E a Presidência da República, apesar de continuar a ter, sobretudo, um poder de magistratura de influência, não é? Claro. Mas em termos de poder efetivo, mesmo neste nosso regime semipresidencialista que nós temos, que é um semipresidencialismo pífio, de alguma maneira, não tem de facto grande poder. Baseado num homem providencial, para Presidente da República depois não tem poder, também onde é que isto encaixa? Não vejo onde encaixa. E por isso eu não veria com bons olhos uma candidatura deste género. Não tem nada a ver com o Sr. Almirante. Ser militar, não ser militar, etc. Não, nada claro. pessoal. É o conceito e toda a envolvência. A conjetura também que exatamente. fez. Se me permites, tenho que fazer só uma Mas não era a última última. pergunta. Já Já vamos para a terceira última. Agora é que é mesmo. Nós começámos com a última. Mas é que agora é que é Agora é mesmo a última. Nas próximas eleições para a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, és candidato a presidente do Partido contra a Iniciativa. Nós já falámos isso em off e Uma poderíamos coisa ter... é certa, o nome, quer dizer, é um bom presságio. O Nuno Melo, o último que se candidatou para presidente de um partido, ganhou. E acabou com a representação parlamentar. Pronto. Ai, não foi ele. Não, foi Ele ele, já pegou depois, já pegou depois. Isto dava um episódio. Também não posso dizer em ONU que foi o anterior. Também não foste tu, Chicão. Exato. Mas foi na vigência do anterior. Foi na vigência do anterior. Eu sou cabeça de lista de uma candidatura ao Conselho Nacional, que vai ter lugar em dezembro deste ano. Ponto final. Ponto final. E com este ponto final, Nuno, foi Para o um ano? prazer. Para o ano? Não, vem cá. Para o ano estás Claro que sim, convidado. claro que sim. Para o ano estás Antes de mais, foi um gosto ter-te Foi um aqui. gosto. Tu és um tipo incrível. Isto foi incrível conhecer-te. Como dizia o Carlos Guimarães Pinto no fim, dizia qualquer coisa assim, para este CDS é um bocadinho fraquinhos. Não, eu gostei imenso, mesmo sendo CDS. Obrigado, Gostei obrigado, imenso obrigado. de estar Acho que aqui. Obrigado. Se estivéssemos noutro país, não é? Se estivéssemos no Reino Unido, estaríamos todos no mesmo partido. sem Provavelmente. dúvida, pelo que me parece. E provavelmente seriam tão liberais como eu, porque tínhamos algum E trabalho. vocês não junto. conservador como nós. Vamos ficar então por aqui. Gostei muito. É a última pergunta, sempre é mandar beijinhos para casa. Mando beijinhos para casa. Vai, um grande beijinho aqui ao Luís Leão, coitado que esteve aqui a aturar-me este tempo todo, com uma grande seca. Mas claro, mando beijinhos para casa, mando beijinhos para toda a gente, beijos, abraços para o João, para o Carlos, para a Carla, para toda essa gente. A Iniciativa Liberal, fora da Iniciativa Liberal. Pá, e um abraço ao Nuno Melo, para irmos beber um copo um dia. É isso, o rap está lançado. Nuno. É lamentável. É lamentável, mais uma vez, Nuno. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos bem. Aos senhores das galerias, eu queria dizer aos senhores das galerias façam o favor de se retirarem. Façam o favor de se retirarem. Façam o favor de se retirarem.